Muito bom dia ou boa noite para vocês, alunos do sétimo B. Agora em tempo de coronavírus, bora fazer essa aula virtual para a gente não perder tempo, né? A aula de hoje então vai ser a correção do nosso TA1, o caso do Patrick, que viu a sobrinha dele lá sofrendo umas ameaças, não é isso mesmo? Tentou dar um tiro, mas a arma era ineficiente, mas serviu para o cara fugir, tá? Então a gente vai resolver aqui juntos. Então, ó, não todo mundo lembra do problema, eu não vou ler aqui não, porque todo mundo já leu, todo mundo sabe. Só lembrando, o Patrick, o senhorzinho, estava lá na varanda, viu a sobrinha dele, a Natália, linda jovem de 18 anos, na varanda lá com um safadão lá em Araruama, e o cara agredindo-a de maneira violenta. Aí ele viu que ele usando moderadamente os meios necessários, pegou a arma dele, tudo legalizado, não tinha crime naquela arma, tentou dar um disparo, plec, só que só fez plec, a arma era ineficiência. O cara viu, saiu correndo. E depois, após meses de investigação, teve a denúncia e o oficial de justiça, para citar, fez essa patuscada. Viu ele uma vez só, ele estava embarcado trabalhando, ele não estava se ocultando. E aí falou assim, vou voltar aqui 2 vezes, não, agora vou fazer a citação por hora certa. E considerou isso a citação. Houve prejuízo, porque o advogado não conseguiu conversar com o Patrick para fazer uma defesa justa, né? Então houve prejuízo para o Patrick, essa citação mal feita. Então, quais teses que a gente vê aí? Primeiro, gente, ele agiu em legítima defesa de outrem. Então, ó, verificando o risco que sua sobrinha corria com a agressão, ele gritou com o Lauro. Patrick não tinha outra forma de intervir, né? Então ele agiu em legítima defesa de terceiros, de outrem, tá? Então essa é a nossa primeira tese, a legítima defesa de terceiros. Ele agiu moderadamente, usando moderadamente os meios necessários, repeliu uma injusta agressão, a agressão era injusta, ele repeliu a agressão a direito seu ou de outrem no caso. Ela era atual ou iminente, sim, ela era atual. Então tem todos os elementos aí da legítima defesa de terceiros, tá ok? Primeiro ponto, a primeira tese defensiva, a legítima defesa. Outra coisa, gente, ele está sendo acusado pelo crime de lesão corporal, né? Agora, uma arma ineficiente, uma arma que não é capaz de atirar, é um meio absolutamente impróprio para a realização do crime de lesão corporal, tá? Então a gente entra aí no artigo 17. Artigo 17, crime impossível. O crime não existe quando por absoluta... Vamos ler. Não se pune a tentativa... Lê aqui, ó, põe escrito aqui, ó. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Então a gente está falando aqui de uma ineficácia absoluta do meio, tá? A arma ineficiente é ineficaz, absolutamente ineficaz para a prática de lesão corporal. Então a gente tem um crime impossível e no crime impossível não se pune nem a tentativa, é o que diz o nosso código. Portanto, o crime não existiu, tá? O crime não existiu. Esse é o nosso segundo argumento. Crime impossível, conclusão, o crime não existiu, tá? Terceira tese defensiva aí, gente, essa questão aí é preliminar. Então a gente vai colocar ela na hora de escrever em primeiro lugar. É a citação. Ora, essa citação foi bem feita, gente? Lógico que não. Vamos lá no artigo 362 do CPP e o 252 do CPC. Anota aqui para não confundir. Vamos ler? Artigo 362. Põe na tela. Verificando que o réu se oculta para não ser citado. Gente, Patrick estava se ocultando para não ser citado. Ele estava trabalhando, coitado. 15 dias embarcado. O oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação por hora certa, na forma estabelecida. Aqui está de acordo com a lei processual antiga, né? O processo civil novo é 252. Então, gente, ele não estava se escondendo. E outra coisa, se você for lá no artigo 252, você vê que ele tem que ir 2 vezes, só depois da segunda vez que ele pode certificar e fazer a citação por hora certa. Então, o oficial de justiça não cumpriu o disposto para fazer a citação por hora certa e, decorrente desse erro, acarretou prejuízo para o Patrick. Ele não conseguiu conversar com o advogado, é o que está escrito aí, ó. Vamos lá no finalzinho, ó.
O advogado, a última frase lá, entra em contato com Patrick por e-mail e este apenas consegue encaminhar uma procuração para a adoção das medidas cabíveis, fazendo uma pequena síntese do ocorrido por escrito. Prejuízo, não deu para conversar direito com o advogado dele, tá? Então teve prejuízo. Anulação da citação. Tranquilo? Então essas eram as 3 teses que precisava ter na peça. Eu acho muito fácil de achar, principalmente a legítima defesa, né? Até quem não é formado em direito consegue encontrar a legítima defesa de terceiros aí. Tranquilo? Então vamos começar a fazer a peça, gente? Vamos lá. Vamos partir daquele modelinho, daquele esqueminha que eu fiz, ó, endereçamento, depois o preâmbulo, depois os fatos, depois o direito, né? Lembrando que preliminares e mérito, depois os pedidos e por fim o encerramento. Isso aí você tem que saber de cor, põe aí. Vou colocar aqui, ó. Usar esse esqueminha aí, ó. Endereçamento, preâmbulo, fatos, direito, pedidos. E termina com encerramento. Lembrando que aqui nessa hora tem que fazer o rol de testemunhas. Só isso. Endereçamento, quem que vai ser? Onde que aconteceu? Araruama. Fala aí se é na terceira vara, na quinta vara? Não fala. Então você põe uma risquinha, que a gente pôs X. Beleza, tranquilo. X. Não fala qual. Bora começar a escrever então? Ah, não, falta uma questão ainda. O prazo foi pedido para colocar no último dia. Ora, no dia 27 de fevereiro, quinta-feira, ele foi lá e viu que estava se escondendo. Não estava se escondendo porra nenhuma. Certifica que o Excel estava se ocultando para não ser citado e realiza no dia seguinte a citação por hora certa. Qual que é o dia seguinte do dia 27, quinta-feira? O dia 28, sexta-feira. 28, sexta-feira. Então, a citação ocorreu no dia 28 de fevereiro, sexta-feira. Começa a contar então no dia seguinte, dia 29, sábado? Não começa sábado. Dia 1º, domingo? Não começa a contar dia 1º, domingo. Não começa domingo. Começa a contar então dia 2 de março. 2 de março, segunda-feira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 de março. Nossa prova foi dia 13 de março. 11 de março era para quarta-feira. Era o prazo final. Tranquilo? Agora sim vamos começar a fazer já com todas essas informações. Vamos lá. Começando então o endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Araruama. Processo número. Salta a linha, gente. Aqui, olha aqui. Muita gente não saltou esse espaço, gente. Vocês estão doidos? Tem que saltar no mínimo 5 linhas, ó. Salta 7, 10, mínimo. Coloquei um mínimo de 5 para não gastar papel. Porque na verdade costuma se saltar muito mais, tá? Aí vem o preâmbulo, então. Preâmbulo. Patrick, vamos lá. Patrick, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, blá, 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 blá. CPF, blá, 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 blá. Residente domiciliado em, blá, 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 blá. Por meio de seu advogado, linha. OAB número, linha. Constituído por procuração em anexo, vem perante Vossa Excelência apresentar. Nome da peça numa linha só. Olha aqui, o nome da peça tem que estar numa linha só dela, tá? Uma linha só dela, não é ao longo do texto, não. Uma linha só dela. Resposta para a tela. Resposta à acusação, com fundamento no artigo 396 e artigo 396-A do Código Processual Penal, pelas razões de fato e de direito que expõe a seguir. Dos fatos. Relato breve dos fatos. Patrick estava na varanda de sua casa quando viu sua sobrinha ser injustamente agredida. Após tentar cessar as agressões por meio verbal, pegou uma arma e acionou-a contra o agressor, que fugiu. O Ministério Público ofereceu denúncia pelo crime de lesão corporal grave. O oficial de justiça fez a citação por hora certa após procurar Patrick apenas uma vez em sua casa. Só isso. Fatos bem breves, não precisa ficar delongando demais aqui não. Do direito. Primeira coisa que a gente viu no direito, anulação da citação. Então vamos lá. Nulidade da citação. De acordo com o artigo 362 do CPP, o oficial de justiça somente poderá proceder à citação por hora certa, na forma estabelecida dos artigos 252 a 254 do CPC, que exige ao menos 2 tentativas. Entretanto, o oficial, em desconformidade com o exigido pela norma processual, procedeu à citação por hora certa após dirigir-se somente uma vez à casa do réu. Portanto, conclui-se pela nulidade da citação.
Segundo argumento, olha aqui, segundo argumento, legítima defesa. Vamos embora para legítima defesa. Vamos lá. De acordo com o artigo 23.2 do CPP, a legítima defesa é causa excludente de ilicitude. Destarte. O artigo 25.20 do CPP estabelece que age em legítima defesa quem utiliza moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão a direito seu ou de outrem. O réu, debilitado em razão de um acidente de trânsito, não dispondo de outra maneira para repelir as injustas agressões sofridas por sua sobrinha, tentou efetuar um disparo contra o agressor utilizando uma arma de fogo. Por conseguinte, conclui-se pela configuração da excludente de ilicitude. Tranquilo aí, gente? Fácil escrever. Sussa. Terceiro argumento. Terceiro argumento, então, crime impossível. Tá? Lembrando o que é, bora escrever. Crime impossível. Dispõe o artigo 17 do CPP que não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, a consumação do crime não se torna possível, se torna impossível. De acordo com o laudo de exame pericial, a arma de fogo utilizada pelo réu apresentava total incapacidade de efetuar disparos. Isto posto, conclui-se pela configuração do crime impossível. Ponto, enter, espaço. Essas foram nossas 3 teses. Para cada uma das 3 teses vai ter um pedido e, além desses 3 pedidos, o pedido de intimação da testemunha. Sussa dos pedidos. Bora lá. Dos pedidos. Ante o exposto, requer a. Seja declarada a nulidade da citação, haja vista ter o oficial de justiça procedido em desacordo com a norma processual. B. Seja o réu absolvido sumariamente com fundamento no artigo 3971 do CPP, visto que agiu em legítima defesa de outrem. C. Seja o réu absolvido sumariamente com fundamento no artigo 3973 do CPP, pois o fato não constitui crime. D. Sejam intimadas as testemunhas abaixo arroladas. E agora o encerramento. Nestes termos, pede deferimento Araruama, 11 de março de 2020. Advogado, AB, não assina, tá, gente? E coloca aí embaixo o rol de testemunhas. Quem tinha de testemunha? O José, a Maria e a Natália, que tudo viram. Gente, esse texto que eu fiz aqui agora, ele na verdade não é meu, é de um aluno, um de vocês aí. Esqueci o nome dele aqui agora, mas foi muito bem na prova. Falei assim, essa prova tá boa demais, eu vou pegar ela mesmo para fazer aqui. Muito bom, tá? Teve várias provas boas, várias provas médias e algumas provas não tão boas assim, tá? Gente, eu vou colocar lá também no nosso portal já um exercício de memoriais por escrito, que é a nossa prova de TA2, e na próxima aula a gente vai fazer junto, beleza? Tranquilo? A gente já vai começar memoriais por escrito a partir de hoje. Talvez eu faça uma live semana que vem, tá, gente? Para a gente conseguir trocar ideia, quem está com dificuldade, quem tentou fazer o exercício e não conseguiu, beleza? No mais, bons estudos, forte abraço, vejo vocês em breve, assim que esse corona passar. Em té.